Paz do Senhor Jesus, igreja, estamos aqui para prestar culto ao nosso Deus, para glorificar e exaltar o seu santo nome e para aprender um pouco sobre a sua palavra, sobre os seus ricos ensinamentos. Eu gostaria de começar esse momento, junto com os irmãos, fazendo uma oração. Então, se você puder, feche os seus olhos e busque a presença desse Deus tão santo, tão perfeito. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, exaltamos e glorificamos o Teu santo nome, ó Pai. Bendito seja o Senhor, meu Deus, em todo o tempo, ó Pai. Em qualquer lugar, meu Deus, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado. Meu Pai, que o Senhor, meu Deus, abra nessa noite a nossa mente, o nosso coração, meu Deus, nossos pensamentos. Que o Senhor, meu Deus, possa, papai, preencher, meu Deus, cada lacuna, meu Deus, das nossas vidas, ó Pai, para que não venhamos, meu Deus, dar brechas, ó Pai, ou legalidade, meu Deus, para o inimigo. Abençoe, meu Deus, cada um, meu Deus, que irá ouvir, meu Deus, essa mensagem. Mensagem, meu Deus, não do homem, meu Deus, mas do Senhor, ó Pai. Abençoe, meu Deus, a Tua igreja, abençoe o Teu povo, ó Pai. Abençoe, meu Deus, cada um dos irmãos, ó Deus, dê a eles, meu Deus, força, coragem, dê ao Teu povo, meu Deus, ânimo. Meu Deus, nós te oramos e te agradecemos, porque nós sabemos que em Ti, papai, nós estamos seguros. Debaixo da sombra das Suas asas, ó Pai, nós estamos seguros. Muito obrigado, ó Pai. Receba, meu Deus, todo louvor e toda adoração, ó Pai, que a Tua igreja, meu Deus, te preste. E assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Mateus capítulo 10, a partir do versículo 24. Vai falar sobre os estímulos. E aqui diz assim a palavra do Senhor: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Versículo 26. Portanto, não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz aos ouvidos, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até o cabelo todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Só até aqui, irmãos. Irmãos, Jesus, Ele chama os seus discípulos e os consola. Ele vai estimular aquele povo, vai dar coragem àquele povo. E essa passagem aqui, ela é muito... Eu comparo muito ela com o livro de Josué capítulo 1. 3 vezes Jesus vai dizer para os seus discípulos: não temas. No versículo 26 ele diz: não temas. No versículo 28 ele diz: não temas. E no versículo 31 ele diz: não temas. E no livro de Josué, irmãos, Deus chega para Josué e o anima. E durante 3 vezes Deus fala para Josué: Josué, não temas.
Ele repete isso durante 3 vezes. E nessa mesma passagem aqui, irmãos, aqui na passagem de Mateus, Jesus ele chega para os seus discípulos e diz essas 3 vezes também: não temas. Não temas. E antes, irmãos, aqui do versículo 24, se você for ler no versículo 16, Jesus ele diz: eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Irmão, Jesus ele sabe todas as coisas. E ele sabia, irmãos, que no mundo iria haver aflições, que iria haver dificuldades, que os discípulos iriam passar por problemas, que eles iriam passar por várias provações, assim como eu e você. Então, irmãos, como Jesus ele conhece todas as coisas, ele sabe o passado, o presente e o futuro, ele vai estimular esses homens a não desistir, a não temer, a não ter medo de nada, mas a continuar firme e forte na fé. E repetindo o versículo 24, ele diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. O que me chama a atenção nessa passagem, irmãos, é que Jesus ele faz um paralelismo nesse versículo 24. E o que isso quer dizer? Ele compara algo que tem o mesmo significado. Ele diz: o discípulo não está acima do seu senhor, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Em uma certa, irmãos, passagem da palavra de Deus, Jesus ele chega para os seus discípulos e diz: obras maiores vocês farão do que as minhas. Aí aqui, irmãos, ele diz: o discípulo não está acima do seu Senhor. Irmãos, nada está acima de Jesus. Nada, irmãos, pode superar a Jesus. Nada, irmãos, pode tirar Jesus do seu primeiro lugar, do seu patamar. Assim, irmãos, é na terra também. Se você tem seu patrão, sua patroa, se você é empregado, sempre vai ter alguém acima de você, sempre vai existir alguém que tome uma posição acima da sua. E Jesus, irmãos, ele diz, no versículo 25, a parte B, diz: se chamaram Beelzebu, o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Os fariseus, irmãos, chegam para Jesus e diz que ele operava aquelas coisas no poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Então, irmãos, se disseram isso com Jesus, se falaram todas essas coisas, irmãos, com Jesus, quem sou eu e quem é você, irmãos, para não receber a afronta desse mundo? Será, irmãos, que nós estamos acima de Jesus? Será, irmãos, que a gente quer ser melhor do que Jesus? Ao ponto, irmãos, de ninguém, pelo fato de nós sermos crentes, de ninguém, irmãos, querer denegrir a minha imagem e a tua imagem. E Jesus ele diz: ora, se chamaram a eu, que sou o mestre de vocês, quanto mais a vós. Então, irmãos, nós devemos deixar de ser crianças, devemos deixar, irmãos, de pequenas coisas querer, por qualquer coisa a gente querer desistir, por qualquer críticas. As pessoas, irmãos, não sofrem nada. Às vezes por causa de alguma afronta que a pessoa vê na internet, ou por causa de alguma afronta no trabalho, irmãos, a pessoa já quer desistir de ser crente, já quer deixar de ser cristão por qualquer coisa. Mas Jesus, ele advertiu os seus discípulos.
Ele diz, ora, se disseram isso de mim, imagina o que é que vão dizer de vocês. Irmãos, sofrer por Jesus é privilégio glorioso. Deixa falar, irmãos, o que quiserem falar, deixa as pessoas dizer que nós somos crentes bestas, deixa as pessoas dizer que nós somos bodes, deixa as pessoas, irmãos, falarem o que quiserem. Se falaram com Jesus, irmãos, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, quem sou eu e quem é você para não receber a afronta desse mundo? Se alegra. Nós devemos, irmãos, nos alegrar pelo fato de sofrermos por Jesus. Mas nós vivemos em uma época que nós queremos ter a santidade de Jesus, que nós queremos, irmãos, ter os poderes de Jesus, que nós queremos, irmãos, ter a herança de Jesus, mas nós não queremos sofrer como Jesus sofreu. A gente quer, irmãos, aquilo que há de bom, aquilo de bom que aconteceu com Jesus, mas a gente não quer passar pelo sofrimento que Jesus, a gente não quer passar pelas afrontas que Jesus passou, a gente não quer passar pelas dificuldades que Jesus passou. Por qualquer coisa, irmãos, a gente murmura, por qualquer coisa, irmãos, a gente se espanta. Quando, irmãos, você for pensar nisso, se lembra que Jesus sofreu no teu lugar, se lembra que Jesus sofreu essas mesmas afrontas, se lembra que Jesus, irmãos, também passou por isso, passou por coisas muito pior do que o que eu e você enfrentamos. Eu tenho certeza, irmãos, que nenhum de nós, a igreja brasileira, não tem motivo, irmãos, para se reclamar quanto a esse quesito, irmãos, de perseguição, de isso e daquilo outro. E mesmo se tivesse, irmãos, ainda não seria motivo, porque Jesus disse que o servo não está acima do seu Senhor. Então, se você quer a santidade de Jesus, se você quer, irmãos, os poderes de Jesus, porque a palavra de Deus diz que Ele nos deu poder e autoridade. Então, irmãos, se você quer isso de Jesus, você também tem que aprender a sofrer, assim como Jesus sofreu. Não quer dizer, irmãos, que o teu sofrimento vai te levar para o céu. Não, irmãos, ninguém é salvo por sofrimento. Mas todos nós estamos sujeitos a um dia termos que passar por isso. E se passarmos, irmãos, que seja dando glórias a Deus, que seja, irmãos, um privilégio glorioso sofrer pelo fato de ser cristão. Não somos nós, irmãos, quem devemos nos envergonhar pelo fato, irmão, de ser crente, mas o mundo era que deveria, irmão, se envergonhar pelo fato de viver no pecado, pelo fato, irmãos, de viver afastado de Deus, pelo fato, irmãos, de viver longe da presença de Deus. Eles é quem deveriam, irmãos, se envergonhar. Mas quantas pessoas, irmãos, é aquele crente 007 que ninguém sabe que ele é crente. Ele só é crente na igreja ou com aquelas pessoas que são crentes, mas no trabalho ninguém sabe que ele é crente, aonde ele anda ninguém sabe que ele é crente, e muitas vezes, irmãos, não é pelo mau testemunho, mas muitas vezes é pela vergonha, pelo receio, irmãos, das pessoas o criticarem, pelo receio, irmãos, das pessoas chegarem para ele e dizer: "Ei, agora tu é crente". Não devemos, irmãos, ser esse tipo de cristão. Crente, irmãos, todo mundo é, agora cristãos são poucos. Não devemos, irmãos, nos envergonhar. Se chamaram, irmãos, a Jesus de Beelzebu, maioral dos demônios. Imagina aí, irmãos, a blasfêmia contra Jesus. Chamaram o Filho de Deus, irmãos, de demônio. Aí nós, irmãos, por qualquer coisa a gente se reclama, por qualquer coisa, irmãos, a gente quer desistir da igreja, por qualquer besteira, irmãos, a gente quer deixar Jesus. Nós não sofremos, irmãos, nem o mínimo do que Jesus sofreu, para que a gente venha, irmãos, a querer desistir. E continuando aqui, no versículo 26 diz:
Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Irmãos, quantas pessoas não interpretam mal essa passagem aqui, esse versículo 26? Quando a gente lê, irmãos, esse versículo 26, a primeira coisa que vem na nossa mente é pecado. A primeira coisa que a gente vê, irmão, quando a gente lê esse versículo aqui, que não há nada encoberto que não venha a ser revelado, a primeira coisa que a gente vem na cabeça é pecado. Eita, meus pecados vão ser revelados. Aquele pecado que eu cometi vai ser revelado, as pessoas vão saber do meu pecado. Ei, irmãos, Jesus, ele já pagou o preço do meu e do teu pecado. A vergonha que era para eu e você passarmos por conta do pecado, Jesus já passou naquela cruz. Jesus, irmãos, não está falando de pecado quando ele diz: portanto não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Jesus está falando, irmãos, da sua palavra. Ele estava falando, irmãos, da sua própria palavra. Porque Jesus, irmãos, quando ele operava algum milagre, quando ele fazia algum milagre, ele chegava e dizia: não conte para ninguém. Não diga a ninguém. Essa passagem aqui de Mateus, que eu e você estamos lendo nessa noite, era algo, irmãos, aqui foi uma conversa particular entre Jesus e os discípulos. Mas hoje, irmãos, esse livro aqui é pregado no mundo inteiro, é proclamado nos eirados, é proclamado, irmãos, é proclamado nos púlpitos, é proclamado nas praças, é proclamado na internet, é proclamado, irmãos, em vias de comunicações por todo mundo, porque era isso que Jesus estava falando, que não havia nada encoberto que não iria ser revelado. Ele diz: aquilo que eu vos digo cochichando no ouvido, um dia vocês vão dizer publicamente. Antigamente, irmãos, se tinha o costume de pregar nos eirados. Eirado, irmãos, eram os tetos das casas. As pessoas subiam literalmente no teto das suas casas e ali, irmãos, eles faziam palestras ou pregavam. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus, irmãos, ele não tem a intenção de expor o meu pecado e o teu pecado, porque, irmãos, ninguém tem a ver com o meu pecado e com o teu pecado. E deixa eu te contar, irmãos, mais o segredo: nada, irmãos, está encoberto totalmente, porque Deus, irmãos, ele sabe de todas as coisas. Aquele pecado, irmãos, que a gente acha que é oculto, e que muitas vezes, irmãos, a gente tem medo de revelar, que muitas vezes, irmãos, a gente tem medo que o pastor descubra, que muitas vezes, irmãos, a gente tem medo que a nossa esposa descubra, que isso, que fulano e que cicrano descubra. Deixa eu dizer para você, Deus, ele já sabia, porque ele sabe de todas as coisas. Então, irmãos, muitas das vezes a gente lê a palavra de Deus e interpreta ela totalmente diferente. E a gente usa, irmãos, isso para acusar a vida dos irmãos. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Jesus não está falando disso, irmãos. Jesus, ele está falando da sua palavra. A palavra de Deus, irmãos, nunca foi tão pregada pelo mundo. A palavra de Deus, irmãos, nunca foi tão divulgada pelo mundo como ela está sendo atualmente. Aquilo, irmãos, que antes Jesus falava apenas para os seus discípulos, cochichava apenas para os seus discípulos, hoje eu e você estamos ouvindo. Hoje, irmãos, milhares de pessoas estão ouvindo a sua palavra. Então, irmãos, continuando aqui no versículo 27, ele diz: o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos digo aos ouvidos, proclamai-o nos eirados. Proclamai. Está vendo essa passagem que você está ouvindo aqui essa noite?
não é para ela ficar apenas com você, é para você proclamar para todos aqueles que você conhece. Jesus, irmãos, o tempo de esconder a palavra de Deus, irmão, já passou, já cessou. Jesus, irmão, já deu um fim nisso. É momento, irmãos, de nós proclamarmos a palavra de Deus, de nós divulgarmos a palavra de Deus. Então, irmãos, aquilo que você receber de Deus, não guarde apenas para você. Proclame aonde você for, divulgue aonde você for. Fale aonde você for, não tenha medo, não tenha vergonha de pregar o Evangelho de Deus, de dizer que você é crente. Confie em Deus, tenha fé em Deus, porque certamente, irmãos, Ele é contigo. Lemos o versículo 27. O versículo 28 nós vamos deixar para o final. Vamos pular do versículo 27 para o versículo 28. Versículo 29. E ele diz: não se vendem 2 pardais por um ase, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Um ase, irmãos, nos dias de hoje seria comparado a 1 centavo. E Jesus, irmãos, ele pega uma coisa tão desprezível, uma coisa, irmãos, tão simples. Ele usa aqui, irmãos, um pardal. Ele diz: não se vende 2 pardais por um ase. Então, irmãos, é como se fosse uma coisa tão insignificante que para você, irmãos, poder comprar um, não teria como comprar. Você teria que comprar de 2 acima, porque 2 custariam 1 centavo. E ele diz: e quanto a vós outros, até os cabelos de todo da cabeça estão contados. Irmão, Jesus, ele tem um cuidado minucioso com a minha vida e com a tua vida. E no versículo 29, na parte B, ele diz: e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Irmãos, por mais insignificante que para muitos um pardal seja, porque para Deus ele tem valor, porque senão Deus ele não teria colocado aqui na sua palavra. Todo ser que respira, diz a palavra de Deus, no Salmo 150, versículo 6, todo ser que respira, louve ao Senhor. Até, irmãos, uma formiga, irmãos, que a gente não presta nem atenção nela, ela só morre se Deus permitir. Se Deus, irmãos, não disser para ela morrer, ela não vai morrer. Assim, irmãos, é o pardal que Jesus usa aqui. Ele só vai cair, ele só vai morrer se Deus permitir. Ele só vai perecer se Jesus permitir, se o Pai permitir. Deus, ele tem cuidado com a minha vida e com a tua vida. Nós, irmãos, muitas vezes queremos ser amados pelo mundo, queremos ser reconhecidos pelo mundo, queremos ser, irmãos, o centro da atenção do mundo. Quando Jesus foi rejeitado, quando Jesus, irmãos, foi odiado, quando Jesus foi cuspido, quando Jesus, irmãos, foi crucificado. Que tipo de crente, irmãos, seríamos nós? Que tipo de cristão, irmãos, seríamos nós se não queremos, irmãos, passar pelo que Jesus passou? Se por qualquer coisa, irmãos, já é motivo de abandonar a cruz, já é motivo de abandonar a Cristo. Como é, irmãos, que nós queremos ser parecidos com o Pai? Como é que nós queremos fazer as mesmas obras do Pai?
se nós não somos filhos. Para conhecer ao Pai, tem que ser filho. Tem que ser filho de Deus. Ninguém conhece mais um pai do que o seu próprio filho. E da mesma maneira, ninguém conhece um filho tão bem senão o seu pai. E aqui o versículo 30 ele diz: e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Irmãos, Jesus, ele tem um cuidado tão grande comigo, com a minha vida e com a tua vida, que ele se preocupa com os mínimos detalhes. Ele diz na sua palavra que nenhuma folha seca cai de uma árvore se não for permitido por Deus. Nada nessa terra, irmãos, acontece se não tiver a permissão do Pai. Esse coronavírus aí, irmãos, tem a permissão de Deus. Deus, ele permite, irmãos, porque ele é Deus. Cabe a eu e você obedecermos. Quem é que vai, irmãos, contender com Deus? Quem é que vai, irmãos, questionar com Deus? Qual é o homem, irmãos, no seu juízo perfeito, que vai, irmãos, querer confrontar a Deus? Quem é que vai bater de frente com Deus? Na galeria da fé, irmãos, lá em Hebreus capítulo 11, vai falar sobre os heróis da fé. Homens, irmãos, que venceram batalhas pela fé e foram mortos pela fé. Mas não se reclamaram. Mas não, irmãos, abriram a sua boca para murmurar. Muito pelo contrário. Muitos deles não se achavam nem dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E o versículo 31, ele diz: não temais, pois bem mais valeis do que muitos pardais. Ei, irmãos, o nosso valor excede ao de finas joias. O meu valor e o teu valor, irmãos, é o sangue precioso de Jesus. É o sangue, irmãos, carmesim que foi derramado naquela cruz. É o sangue de Jesus. O valor da minha vida e da tua vida, o valor da minha alma e da tua alma, irmãos, é o sangue de Jesus. E aqui no versículo 32 ele diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Todo aquele, irmãos, que abre a sua boca e confessa Jesus como sendo o seu Senhor e o seu Salvador, da mesma maneira Jesus, ele vai chegar para o seu Pai e vai confessar o meu nome e o teu nome e vai escrever o meu nome e o teu nome no livro da vida. Porém, irmãos, no versículo 33 ele diz: mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que estás no céu. Irmãos, não há por que temer. Não há por que, irmãos, ter medo. Jesus, ele diz 3 vezes aqui: não temas, não se espante. Ele diz: não temas, que eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, nós deveríamos nos alegrar quando a gente vê algo, irmãos, relacionado ao povo de Deus, quer seja bom, quer seja ruim. Quando você vê, irmãos, alguém falar mal de um cristão, se alegre, porque é sinal que Jesus está na vida dele.
Se disseram, irmãos, que Jesus fazia todos aqueles milagres no poder de Beelzebu, quanto mais, irmãos, nos dias de hoje, quando as pessoas veem, irmãos, os crentes, pelo nome de Jesus, curar os enfermos, os crentes, irmãos, pelo nome de Jesus, expulsar os demônios. Jesus, ele sabia que tudo isso iria acontecer, que as pessoas não iriam acreditar, que as pessoas, irmãos, iriam falar mal, que o mundo não iria aceitar, e nunca, irmão, jamais vai aceitar. O mundo, irmãos, jamais vai melhorar. Daqui para frente, irmãos, é rumo à salvação. Daqui para frente, irmãos, é coisa pior. Daqui para frente, irmãos, é coisas terríveis que ainda vão acontecer. Mas Jesus, irmãos, ele diz para mim e para você nessa noite: não temas, crê somente. Não devemos temer, não devemos ter medo, mas devemos confiar verdadeiramente em Deus. E voltando aqui para o versículo 28, para nós concluirmos essa linha de raciocínio. Nós temos medo, irmãos, da pessoa errada. A gente tem medo, irmãos, do mundo. A gente tem medo, irmãos, do